A Revolução Francesa foi um episódio histórico impulsionado pelos ideais iluministas e pela situação de crise no cenário francês no final do século XVIII, entre 1789 a 1799. A Revolução marcou a queda do absolutismo, o fim da Idade Moderna, dando início à Idade Contemporânea. Foi nesse período em que ocorreu um grande marco para a história, quando o Terceiro Estado, após iniciar a Revolução e se autodeclarar Assembleia Constituinte, eles vão começar a abolir leis antigas e aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ficou conhecida como um marco dos direitos civis, justamente por definir uma igualdade, uma maior liberdade individual, mas principalmente pela paridade no tratamento jurídico entre os cidadãos, além também de defender agora um direito de resistir à tirania e à opressão. Aqui é Amanda Magalhães e eu fiquei com a segunda parte da introdução. Os representantes dos povos franceses constituídos na Assembleia Nacional, considerando que o esquecimento, a ignorância ou o desprezo dos direitos dos homens são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos. Considerando tão, resolveram expor em solene declaração os direitos naturais e sagrados do homem, presente em todos os corpos sociais, para que assim lembrem-se sem cessar dos seus direitos e deveres. A Assembleia Nacional reconhece e já se posicionou, declarando os seguintes direitos e deveres do homem e do cidadão. Artigo número 1. Os homens nascem, são livres e são iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo número 2. O fim de uma associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a propriedade, a segurança, a liberdade e a resistência à opressão. Artigo número 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressadamente. Artigo número 4. O artigo número 4 diz: a liberdade consiste em poder fazer de tudo para não prejudicar os outros. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão se assegurarem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites são determinados pela lei. A lei não proíbe senão as ações que sejam prejudiciais à sociedade, tudo aquilo que não se deve ser impedido. Ninguém deve se constranger a fazer aquilo que ela não ordene. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm direito de concorrer pessoalmente ou através dos seus representantes para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger, quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei, de acordo com as formas por estar prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser castigados, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente se não tornar-se culpado de resistência. Artigo número 8. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias. Ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Artigo número 9. Todo acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável, prendê-lo. Todo rigor não necessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Artigo número 10. Ninguém pode ser inquietado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que suas manifestações
não perturbem a ordem estabelecida pela lei. A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos dos homens. Sendo assim, o artigo 11 decreta que todo cidadão pode falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos da liberdade dentro dos termos previstos pela lei. Artigo 12. O artigo 12 diz que a garantia dos direitos do homem e do cidadão carece de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para a vantagem de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. O artigo 13 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz que, para a manutenção da força pública e despesas administrativas, é indispensável uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. Artigo número 14. Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, a necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Artigo número 15. A sociedade tem direito de pedir contas a todos os agentes públicos pela sua administração. Qualquer sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. E por fim, o último artigo, o artigo número 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada vai exigir evidentemente sobre condição de justa e prévia indenização. Muito obrigado por assistir até aqui. Até mais.